faço parte do time de Fluig, né, formado em sistema de informação, aí estou poucos anos, na verdade, 12 anos de experiência na área, né. Aí tem o nosso amigo Vaney, já tem 25 anos de experiência aí na parte de desenvolvimento, já virou patrimônio da TOTS, brincadeiras à parte, mas ele é um dos nossos arquitetos-chefes lá dentro, né, o camarada que faz as tomadas de decisões, participa, desenha e contribui bastante e tem um papel muito importante de mentorar o nosso time, né. Então, nós vamos conversar hoje, o que nós vamos ver hoje, né, nós vamos falar, ver um introdutório, o que é, de fato, esse Fluig No Code, que foi o que o Peter, ele já fez uma breve apresentação falando da plataforma, né, que é para criação de conteúdos e soluções corporativas, tem o objetivo de qualquer pessoa dentro da empresa poder fazer algo dentro da plataforma sem ter conhecimento de programação, desenvolvimento ou conhecimento técnico. Vamos ver como que nós chegamos ao produto do Fluig Suite, tá? Só um minuto. Como que nós chegamos a vida, né? O timeline de vida do Fluig Suite, a iniciativa, o desenvolvimento, até a linha de produção dele, uma visão geral da nuvem, né, da AWS, a qual nós utilizamos, a arquitetura dela, os serviços e o nosso modelo de desenvolvimento. Tá? Então, esse seria o que nós vamos conversar hoje, tá bom? Só um minutinho aqui, deixa eu tirar uma dúvida. Ô, Regina, a câmera está habilitada? Está conseguindo ver? Aqui para mim está ok. A gente está vendo agora, Lucas. Tá beleza. Então tá. Show. Então, a primeira pergunta, né? O que é o Fluig No Code? O Peter já fez uma introdução. Então, antes de nós falarmos, né, o que existe debaixo do capô, né, como que aquilo foi desenvolvido, a estratégia que nós utilizamos, a cultura que foi mudada, enfim, tudo isso ali, eu acho legal vocês conhecerem, né, o produto. Então, eu vou passar um vídeo rapidamente aqui, que foi elaborado pela equipe do Fluig Academy, né, para demonstrar para vocês, tá bom? O que é o produto.
Então, show de bola, pessoal, né? Esse aqui foi um vídeo institucional ali foi produzido pelo nosso time para apresentação do produto, né? Sobre essa oferta do Fluig No Code. É um produto muito bacana, tá? Então, agora, no decorrer aí da tarde ali, eu e o Vani vamos conversar com vocês aí de como funciona por debaixo do pano, como é que nós conseguimos alcançar esse resultado, né? Quando nós pensamos em alcançar resultado, né, nós como desenvolvedores, nós sempre pensamos qual que é o valor final que nós queremos entregar para o nosso cliente, tá? E para nós entregar esse valor importante, esse produto bacana, foi uma mudança de cultura muito bacana. Então nós vamos comentar durante as apresentações o quão importante mesmo foi a parte comportamental, a parte de cultura, né? De todos os times estar interagindo, não somente times de arquitetura ou times de produto trabalhando de forma isolada, muito pelo contrário, para que nós pudéssemos chegar, né, no resultado final, que foi o que vocês acabaram de assistir, houve muita interação, houve muito proatividade, uma sinergia muito bacana entre todos os times, né? Ninguém ficou com aquele pensamento do que eu fiz aqui, faz o teu ali, tá tudo certo. Não, né? Foi feito, refeito, analisado, desenhado, rabiscado, pensando sempre no valor final do cliente. Tá bom? Vanei, não sei se o Vanei gostaria de complementar alguma coisa. Segue o jogo. Segue o jogo. Né? Então, de forma resumida, após vocês verem o vídeo, né, quando falamos de Fluig No Code, o Peter ele colocou muito bem, ele não é um concorrente da nossa plataforma, muito pelo contrário, né, ele é uma extensão para que nós possamos alcançar mais empresas, né, focado em pequenas e médias empresas também, né, gerar conteúdo para as pessoas que queiram interagir mais com a questão de transformação digital, sem precisar ter conhecimento de programação e desenvolvimento, né? Então, quando se fala de Fluig No Code, ele não existe somente só o Page, só o Form, só o Task, só o Flow, né? A unificação desses 4 aplicativos, né, ou 3 deles, pelo menos, Pages, Forms e Tasks também, eles formam esse conceito para nós, e nós gerarmos conteúdo para uma transformação digital para as empresas, pessoas que não precisam de conhecimento de programação, né, conhecimento para a parte de desenvolvimento de software, poder criar o seu conteúdo de forma fácil e dinâmica. Então, esses 3 aplicativos, Pages, Forms, Tasks, eles entregam para nós esse conceito, né, do Fluig No Code. E o Flow também, ele é a parte mais de automatização de um BPM mais simples ali, menos pesado, né, não tão robusto quanto a plataforma exige, tá bom? Uma questão de infraestrutura. Na plataforma tem tudo isso também, só que de uma forma bem mais complexa, né? Exige que o desenvolvedor conheça de programação, cursos avançados. Aqui no no-code ele só vai usar o mouse e arrastar os componentes, né? Perfeito. Então, basicamente, para nós finalizarmos aí essa... Continua abaixo, aumenta o microfone. Deixa eu ver aqui meu microfone. É o meu que tá baixo. É o meu? Ô, Peter, é o meu ou do Vanei? É o do Vanei que tá um pouquinho baixo, o pessoal colocou aqui. É o do Vanei mesmo. O seu tá bacana, Lucas. Tá, Pode show de bola. continuar. Vamos dar Sim. continuidade aqui, então. Tá? Então, já que nós falamos, né, do Fluig No Code, caso eu desejasse testar essa plataforma, né, esse software, né, esse serviço que é vendido, como é que funciona por debaixo da infraestrutura desse camarada, né? Como é que eu tô aqui na apresentação e quero já começar a interagir ou conhecer esse produto, né? Então, por debaixo dos panos, né, existe ali o caso de uso nosso lá, a pessoa que quer desejar conhecer lá o Flow, o Tasks, o Fluig No Code, né? Ele vai acessar o hot site, né? Seja ele do Tasks, do Flow, do Forms, do Pages, né? E tem lá os seus pacotes a serem iniciados, ou somente um aplicativo, né? O Boards e o Learn, que nós vamos falar mais para frente, tá? Então ela vai acessar o hot site desse aplicativo e vai preencher as informações básicas delas ali. E-mail, nome completo, telefone, as informações, um formulário de contato necessário para que a nossa equipe comercial possa entrar em contato. E
e fazer, auxiliar vocês, usuários, né, a poder usar a plataforma, né, dos dados básicos. Então, esse seria só o que o usuário precisaria fazer, né? Ele informa esse formulário básico e dá um ok, ó, desejo testar a minha plataforma, né? E quando ele confirma o envio desse formulário para nós, aí já cai no nosso primeiro serviço, o orquestrador, né? Ele tem o codinome de maestro, né? Esse nosso microserviço, ele é muito importante porque ele faz toda a parte de criação dos ambientes. E quando nós falamos em partes de criação dos ambientes, nós falamos desde ele criar uma empresa, dele criar usuários, dele criar aplicativos, dele associar usuários aplicativos a usuários, aplicativos da sua empresa, né, permissionamento, e dá todo o ambiente montado já, para que o usuário não precise ter que ir lá, pô, o que eu faço agora, tal, né? Ele se preocupe de fato com o negócio dele. Então, para que ele possa somente focar no negócio dele, né? Esse nosso microserviço, ele faz toda essa orquestração por debaixo do pano, tá? O Maestro, ele é um serviço feito em Spring Boot e usa o conceito de circuit break também por trás dele, né? Para a questão de resiliência, falhas, etc, né? Foi criar um domínio, deu um erro, né? Nós vamos falar disso mais à frente, tá bom? Mais detalhado mais à frente lá. Mas só para vocês terem uma visão geral de que atrás do site, né, só simplesmente ok, quero testar, né? Aí starta toda a nossa, a integração de serviços por debaixo dos panos. Então, vou aqui voltar aqui para a apresentação. Ixi, travou aqui para mim. Foi até demais já. Vou ficar aqui com ela aqui, que travou a apresentação para mim, né? Então, ele faz toda essa parte de ir lá no TOTUS Identity, criar empresa, criar usuário, criar aplicativos e etc, né? E logo em seguida, ele dispara um e-mail, né? Ele dispara um e-mail para o usuário, o e-mail informado no formulário, e fala assim, ó, o seu ambiente está pronto para uso, né? E simplesmente assim. Então, ele vai receber lá o link para ele utilizar, vai formar o usuário, a senha dele, e vai ser feliz, vai sair utilizando. Ali ele está mostrando a parte do accounts, que é a parte de autenticação e autorização dele, que também faz essa comunicação com o TOTUS Identity, né? E logo embaixo ali eu demonstro, né, o Manager. O Manager é o nosso outro sistema que faz toda essa parte de gerenciamento de aplicativos, usuários, grupos, empresas, né? Então, se você iniciou o teste da plataforma agora, neste momento, só tem um usuário, né? E tem 2 aplicativos, e você fala assim, pô, decidi que eu quero usar o Flow, ou Boards, ou Learning também, né? Aí, através desse painel administrativo, né, com o papel de administrador, que é o primeiro usuário a ser oferecido, você acessa ele e você começa a gerenciar aplicativos, gerenciar as empresas, gerenciar os grupos que aquele usuário faz parte, né? Então, isso aqui é uma visão geral de que nós chamamos de trial lá, né? Para o cliente poder testar os aplicativos, para o cliente poder testar o Fluig No Code, tá? Então, ele é composto pelo menos por esses 3 microserviços, né? Tendo sempre como fonte de dados o nosso TOTUS Identity, tá bom? O Vanei, gostaria de complementar algo a mais, Vanei? Que eu havia esquecido, que eu tenho esquecido? Não, pode ir, né? Beleza. Tá travando as apresentações aqui, galera. Vou pedir um pouquinho de paciência. Primeira vez, viu? E aí vai travando aqui, ó. Eu tenho que ficar voltando. Eu paro para falar e trava tudo. Aí tá aqui, ó, para nós, né? Tá, mas sabemos que existe o Fluig plataforma e também sabemos agora que existe o Fluig No Code, né? Então tá aqui uma matriz, né, de compatibilidade mostrando a diferença entre as duas plataformas, né? Então, o TOTUS Fluig plataforma, ele sempre fala que tem que ter desenvolvimento de código, a pessoa tem que pôr a mão na massa e ter conhecimento, né? Há integrações com os ERPs, RH, etc., né? Criando interface única para os usuários, tá bom? Tem que ter, para as empresas com TI, tem que ter especialistas por trás para poder fazer a gestão da plataforma, a parte de infraestrutura, de hardware, né? Então, aqui estão pelo menos 5 características que diferem o TOTUS Fluig plataforma para o TOTUS Fluig No Code, né? O TOTUS Fluig No Code, ele é já, como nós já vimos no vídeo, ele não precisa de conhecimento, de conhecimento técnico, né? Não precisa codar. Ele faz integrações com os próprios aplicativos, pages, forms, tasks, de forma transparente,
tá? Você não precisa ter que conectar ou fazer, como é que agora envia um formulário para o Tasks ou consuma? É transparente a integração entre eles, tá bom? E são esses pontos aqui que nós estamos mostrando, né, que são relevantes, essas são as principais características que diferem a plataforma uma da outra. Beleza? E travando de novo, só um minuto, gente. Ocorreu o slide aqui, a gente já... Voltou. Beleza. Então, ali foi uma visão geral, né, do que é o produto, o Fluig No Code, tá? E aí nós demos o início ao Fluig Suite, tá bom? Que foi aquele resultado que vocês acabaram de ver. Então, aqui que nós começamos a conversar um pouco sobre a arquitetura que foi desenvolvida para poder prover serviços bases, aplicativos, né, para esses outros aplicativos serem construídos, tá? Então, a arquitetura disso, né, os serviços que foram construídos como bases. Vanei, gostaria de comentar aí desse slide para nós? Um pouquinho da história, né? O Fluig Suite, ou que é o Fluig No Code, nome bonito aí, ele veio da nossa experiência toda, de toda a equipe lá do Fluig Plataforma, né? Então ele começou lá como a gente começou o desenvolvimento partindo do Fluig Plataforma, de um fork dele, e aí fomos quebrando ele em serviços. Então a base veio do plataforma. Por isso ele tem muitos serviços parecidos. E ao longo do tempo, a gente foi quebrando ele em pequenos serviços, de onde veio o Accounts, o Manager, todos esses caras são resultado de desmembramento do grande Fluig plataforma. A gente criou, no início, a gente criou lá, a gente chamou ele projeto NextGen, porque era a nossa nova geração de Fluig, a versão para o SaaS. Nessa fase aí, a gente fez o desenvolvimento foi o nosso POC, mais ou menos, né? A gente fez lá os primeiros serviços, os mais simples, né, lá o cadastro de usuário, de tradução e tal, para a gente ter uma ideia de como seria esse desenvolvimento, ganhar experiência mesmo e de padrões que a gente deveria adotar. A gente fez bastante testes de performance, de ferramentas, para ver alguma que se adequava com o nosso modelo de desenvolvimento, com a nossa equipe, na verdade, né? A gente não adianta a gente começar a desenvolver algo com um monte de coisas legais, mas que depois não tem mão de obra para dar continuidade ou com capacidade de continuar. Caramba, faltou energia aqui, talvez eu caia. Por enquanto no break está segurando, vamos indo. Beleza. A gente criando os nossos primeiros serviços, a gente criou também nosso modelo de APIs, né? Então quando a gente está trabalhando com microserviços, obviamente a gente está trabalhando sempre com integração via APIs. Via API pode ser API REST, pode ser via filas, via Cirrus. A gente usa os dois modelos de comunicação entre os serviços, né? São formas de API. Até chegarmos à primeira versão do Fluid Suite lá em 2019 e tínhamos algo rodando por completo, desde o básico, o básico até o usuário poder fazer alguma coisa, né? Ele poder criar lá sua pagininha modelo, criar seu formuláriozinho, enfim. Tinha um produto de fato viável. Até agora que, enfim, está sendo lançado agora o produto. Beleza. Vanei? Peguei que eu acho que vai cair aqui. Tá. Interessante, né, o que o Vanei comentou para nós sobre a trajetória até nós chegarmos no Fluig Suite, que foi essa desmembração, né? E o mais importante disso foi que nesse momento nós já começamos a trabalhar também a cultura do time, né? Para poder padronizar a nossa arquitetura, padronizar, né, a estrutura de um microserviço, etc., para que quando entrassem novos desenvolvedores, né, a linha de aprendizagem, a integração deles fosse menor, né?
Então, nós sempre também fomos pensando nesse cenário, né? E manter também a plataforma no ar. Não fomos só simplesmente utilizando frameworks porque estava na moda ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Para poder fazer. Nós estudamos bastante essa questão para poder gerar esse modelo do Next.Gen, né? Para ter como base esses nossos microserviços, tá? O slide sempre trava quando a gente para falar, tá? Tem que ter uma paciência aqui, fica tranquilo. Bom, pessoal, antes de nós entrar aqui no próximo slide ali, se vocês tiverem dúvidas, assim, perguntas, vão deixando no escrito ali na ferramenta, eles vão nos avisando para nós interagirmos, né? É bacana quando tem essa interação, fica um pouco mais humano aí a nossa Mano, né, conversa. Lucas? Oi? Só te dando um toque aqui, cara. Tá rolando várias dúvidas, eu tô respondendo aqui no chat. Ah, beleza. Muitas voltadas a negócio, assim, definições e tal. Tô dando alguns spoilers, mas sem também dizer coisas bem concretas, né, que estão talvez ainda pendentes de definição. Mas, por enquanto, pode seguir que a linha tá bacana, cara. Tá, beleza, Peter. Obrigado, hein? É que eu não estou visualizando aqui o chat, pessoal. Eles estão nos Vamos apoiando acompanhando aí. aqui, para ajudar. Beleza. Obrigado. Então, nós começamos a pensar, né, como foi falado ali, toda a trajetória, até nós chegarmos no lançamento, a oficialização do Fluid Suite, né, preparando a plataforma para lançamento. Nós também tivemos alguns preparativos de alguns microserviços básicos, né? Filas, o Maestro, que nós já mostramos ali quão importante é o papel dele. Tem o nosso microserviço do Accounts, né, que ele implementa o protocolo do Auth2 e também fornece uma experiência de login único. Quando nós falamos de login único, nós estamos falando assim, Lucas, eu tenho aqui o Fluid Plataforma, né? E também quero usar um aplicativo desse daí. Como é que eu faço agora para utilizar esses meus usuários, essa minha própria conta que está aqui, sem precisar se cadastrar de novo? Então, nós desenvolvemos essa parte, né? De fazer o match de empresas, de usuários ali, para demonstrar, oferecer uma experiência de login único. Então, o mesmo usuário que você tem lá na sua plataforma, você também pode utilizar ele nesse Fluid No Code. E quando você está logado em um, você não precisa logar novamente no outro. Tá? Então, esse camarada aí é responsável por esse serviço. Criamos outros serviços básicos, como Notification, né, para poder fazer e-mails, né, SMS, Hangouts, Slack, toda essa parte que é necessário. O nosso serviço de permissionamento, o Locksmith. Então, esses aqui são microserviços, essa lista aqui que nós mostramos, tá? São microserviços bases para aqueles outros aplicativos que nós falamos de produto ali, o Tasks, o Flow, o Forms, o Pages, tá? O Pages, ele trabalha tanto com páginas públicas como com páginas privadas, né? O pessoal que desenvolveu esse aplicativo fez um trabalho sensacional, fantástico mesmo, né? Ou como manager que faz esse gerenciamento. Então, tem uma série de infraestrutura de microserviços que nós preparamos para esse lançamento. Uma coisa também que nós aprendemos nesse preparar os serviços é que, tudo vai virar microserviço, né? Nós estávamos entrando no mundo novo, né? Mudando as coisas, as tecnologias, etc. E nós aprendemos que não, que nem tudo, né? A gente coloca o dedo para o céu, soprou, o vento está para o sul, vamos fazer um microserviço. Não. Isso foi interessante, né? A maturidade do time, porque sempre quando era necessário criar um novo microserviço, era sentado, conversado, para verificar a importância dele e se valia a pena mesmo, né, desenvolver ele. Então não era só simplesmente sair codando, né, baixar a cabeça, codar um microserviço, tá aqui isolado, tá certinho. Né? Porque nós vamos ver que é complexo também nós administrar essa infraestrutura, né, fazer esse rastreamento dos microserviços, né. Então nós fomos utilizando essa parte de tecnologia assim com bastante maturidade o time. Isso foi bem bacana, tá bom? O Vanei caiu mesmo? Aí eu não estou vendo mais ele aqui. Não caí ainda. Não? Então quer complementar alguma coisa, Vanei? Não, que se eu começar a falar aqui, vai acabar a bateria do meu no break aqui. Ok. O computador tá no no break aqui, só pra não. Então aqui nós estávamos falando, né, sobre o início do Fluid Suite. Falamos do que era o produto, o início dele, a história um pouco, né, os microserviços bases, né? E aqui nós vamos só, bem rapidamente, ter uma visão da nossa infraestrutura, da nossa nuvem, a qual foi feito o deploy lá na Amazon, né? Os serviços que nós utilizamos dele, desde o Vault 53, o CloudFront,
as configurações do Kubernetes, as branches, o nosso deploy automático. Tá? Aqui é uma visão geral só para vocês, nós vamos ver ela de forma detalhada, né, conforme nós vamos mostrar o nosso modelo de desenvolvimento lá, de como funciona. Então, isso aqui é a nossa nuvem lá na Amazon, tá bom? Vanei, quer falar algo? Tá. Então, a visão dos nossos serviços, né? Nós vimos ali como funciona, como que é o Fluid No Code, né? O quão bacana é o resultado final dele, os planejamentos que foram realizados, a mudança de cultura, né, que foi imposta em todo o ciclo de desenvolvimento, tá? Não foi só em um determinado momento, né? Os serviços bases que são necessários para que aqueles microserviços também funcionem, né, e foquem somente na regra de negócio dele. Então, nesse momento nós vamos ter uma visão geral assim, ó, do que é necessário, do que os nossos o mínimo necessário para ser criado um microserviço lá dentro do nosso time, tá bom? Tá travado aqui, tá? Aí. Voltou, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, hoje os nossos microserviços, né, todos eles nascem, né, pelo menos com essa estrutura, tá bom? Então, um modelo de entidade, API, serviço, partner repository, né? Os modelos de testes de serviços, os testes integrados, os unitários, a cobertura de código, métricas, tá? Então, isso aqui é uma visão geral de o mínimo necessário, né? Ó, se vocês notarem ali, ó, na API versão 1, nós temos ali controllers, DTOs, mappers, permissão de recurso e documentação, né? Essa questão de documentação é relacionada ao uso do Swagger, tá? Nós vamos ver ele um pouquinho mais adiante, os modelos de códigos. Tá? Então, é relacionado ao modelo do Swagger, que quando todas as nossas APIs elas já saem documentadas, elas já saem também com regras de permissionamento, se é por usuário, se é por aplicativo, né, que ele tem. E nós sabemos que todas as nossas APIs, já é um padrão também, nós nunca espelhamos a nossa entidade para fora numa API. Nós não pegamos o nosso model ali, a nossa entidade, né, que é o nosso mapeamento, e espelhamos ela lá e damos ela como resposta numa chamada de API. Nós sempre criamos os DTOs, né, para poder versionar esses camaradas também. Então, quando nós vamos versionar uma API, nós também versionamos um DTO, porque pode ser que acrescente campo, saia campo, né, e assim por diante. E para que seja possível fazer essa conversão de dados, né, de um DTO para uma entidade, nós temos no meio do caminho ali um mapper, tá? Que é o terceiro item ali da listagem da API versão 1, que ele faz esse bind dos objetos, né? Então, nós temos esse conversor automático por debaixo do pano, que ele faz esse depara de objetos para poder retornar um objeto mais leve, mais limpo para as nossas APIs, tá bom? Toda a nossa camada de serviço também, ela é focada somente na implementação do negócio, tá bom? Ali nós também aplicamos regras de acesso a registro, né? Ele não tem versionamento, diferente da API, que a API ela pode ser versionada, tá bom? E ele é que consome o nosso partner repository, tá? Por que eu falo partner e não DAO, tá? Porque ele não é simplesmente uma camada de acesso ao banco de dados, tá bom? O nosso partner, porque tem microserviços nossos que eles trabalham com aquele conceito de BFF, né, REST Front, e ele só é um proxy, né, um microserviço proxy, né, e aos poucos nós vamos migrando a base de dados dele. Então, nós usamos um partner repository, que pode ser um repositório remoto, pode ser um repositório local, né, enfim. E todos esses serviços, né, ele tem esses monitoramento no Sonar, né, como foi falado, os logs, tem mutação, tá? Esses itens nós vamos conversando eles nos próximos slides ali. Então, essa aqui é uma visão geral, para que vocês tenham ideia de como que o mínimo necessário para poder fazer um microserviço lá no nosso time lá. Vanei? Já vanei? Opa, Quer complementar algo que eu tenha esquecido sobre essa questão dos serviços? eu só comentar aqui que agora sim tá, no desenho tá tão bonitinho, né? Mas
a gente chegar nisso, né, foram várias discussões, porradas, pancadarias, no bom sentido, claro, até a gente chegar num consenso de como seria feito. Coisas como os mappers, precisa, não precisa, alguns gostam, outros não gostam. É, vai de cada, vai do gosto dos desenvolvedores. Assim, é bom que facilita o mapeamento, mas é mais código, é mais classes que tu gera, então é, são coisas que variam muito de equipe para equipe. A gente chegou num consenso que vamos criar, por exemplo, os mappers. Mas uma equipe pode resolver não criar mais porque realmente é uma classe lá, algumas classes que não tem necessidade. E assim foi, documentação, API, o que que vamos usar para gerar documentação, tudo resolveu, teve muitas discussões sobre isso, padrões e tal. E os serviços, é, a gente também está tendo sempre tendo muito cuidado com o controle de transação, né? A gente às vezes desenvolve, esquece que vai pegar mais para frente uma lentidão no serviço, porque lá na frente é, um servicinho lá que fez um select no banco bloqueou um monte de registro, está afetando o outro. Então a gente brigamos bastante também para conseguir implantar aí um modelo de garantir as transações no serviço para não ficar bloqueando o registro desnecessário e por aí vai, permissionamento, enfim. Versionamento também é outra briga, versiona, não versiona, serviço tem que ter versão, não tem. Então, é, são coisas que a gente passou no dia a dia aí, geraram bastante discussão, que é bom que gera bastante aprendizado. Show. Eu quero agradecer, né, o Vanei ter lembrado desse ponto importante sobre as discussões, né? Porque para nós chegarmos hoje e conversarmos sobre isso, que hoje é um modelo que nos atende, né, está nos atendendo bem, de fato, o time teve maturidade para discutir, não ter aquele ego de desenvolvedor, pô, mas eu codei tão bonito, acho tão bonito aqui essas anotações e tal, né? É muito importante essa questão de cultura para o desenvolvedor, né? Porque nós não estamos mais falando do desenvolvedor convencional que havia no passado, que você recebe uma análise, baixa a cabeça, sai codando e entrega o software daqui 6, 7 meses, né? Mudou totalmente os conceitos, os paradigmas, né? São software como serviço, então tudo que nós fazemos hoje, né, um commit meu aqui, ele simplesmente pode quebrar uma série de microserviços, complicar a vida do nosso cliente, né? Então, o nosso time, assim, ele teve bastante maturidade mesmo, essa questão de cultura, né? De sentar, conversar, discutir, né? E criar esses modelos de desenvolvimento, o caso para não ficar centralizado o conhecimento em um único desenvolvedor. Né? Por exemplo, chega um desenvolvedor mais experiente, ele baixa a cabeça lá, sai codando, entrega depois de 30 dias, está tudo bem, ele sai de férias e aí o que acontece? Aí lá vai o time sofrer, etc, né? Cliente fica chateado. E nós, como desenvolvedores, assim, no time, nós temos essa preocupação, né? Do que nós estamos entregando como valor final, como que nós estamos sendo lembrados por eles. Então, por isso que todas as discussões que o Vanei comentou, assim, elas foram maduras e foram bem válidas, bem produtivas, né? Elas enriqueceram bastante a forma de desenvolvedor, a forma de desenvolver software, né? Nós, como desenvolvedores, assim, absorvemos. Eu, particularmente, assim, é até um depoimento aí para a galera, né? Eu cresci muito como profissional lá dentro, trabalhando nesse time, porque essas conversas sobre tecnologia, legal, tá na moda, vamos fazer. Não. Sentamos lá para conversar, para ver se de fato ia atender, como é que nós íamos manter isso durante anos, né? Então foi esse nível de conversa para chegar nesse modelinho simples aqui que nós conversamos. Nós estamos mostrando. E, novamente, travando. Está voltando. Aí. Então, aqui os nossos microserviços, né? Nós tomamos como base a linguagem de programação Java, tem o Spring Boot, por debaixo, né, que nós usamos como framework. Aqui estão alguns outros serviços que nós usamos como base, como o Vanei já havia comentado, né? Desde a parte do Spring Security, que nós utilizamos eles para poder proteger os nossos microserviços, né? Falando na parte do Auth2, né? Na parte de autenticação dele, JWT, né? Enfim, né? Tem esse framework que nos fornece algumas coisas, né? E nós implementamos em cima disso. Nós temos uma biblioteca chamada Fluid Tests,
ela fornece simplesmente uma infraestrutura básica, né? Ela fornece uma infraestrutura básica para poder desenvolver os testes, né? Antigamente nós ouvíamos sempre aquela questão, meu Deus, quanto que é para desenvolver com teste? Tantas horas. Sem teste? Tantas horas. Tá, faz sem teste, né? Para nós isso não funciona, porque o barato sai caro, né? O investimento nos testes para nós, eles têm sido importante. Hoje nós confiamos muito bem nos nossos testes, porque passou no build e nós sabemos que está funcionando. Nós não esperamos chegar no cliente para pegar um bug, né? Nós temos realmente qualidade nos nossos testes, né? E nós vamos falar das ferramentas que nós usamos para criar essa biblioteca. Um spoiler aí seria o pitch test, né, e o Jacoco, né? Porque nós não focamos só na cobertura dos códigos, mas na qualidade da escrita dos testes. Ou seja, não vale a pena só você escrever um assert true e vida que segue. Muito pelo contrário, né? Mas nós vamos falar disso mais para frente, tá? O Fluig 18N, que é nossa parte de translation, de tradutor, né? As nossas mensagens que precisam ser de tradução e etc. Esse microserviço que faz. Fluig Data e o Database Migration, que foi o que o Vaney comentou, para poder controlar as conexões com o banco, performance, separar as conexões de leitura, separar as conexões de escrita, né? Para que as consultas sejam mais robustas e etc. Né? Chegamos num consenso que fizemos uma matriz de comparação, o que era mais performático utilizar, se era queries estáticas, HQL, ou se era simplesmente o Criteria, ou eu lembro de mais, ou o JPA Repository, né, que é o que o Spring fornece lá, o Spring Data fornece, né? Então nós fizemos essas comparações para ver o que era mais performático e o que nós íamos utilizar, tá bom? Hoje nós utilizamos lá a escrita de HQL mesmo, né, e fornecemos uma infraestrutura lá básica para quem não gosta tanto de escrever query. O Actuator e o Prometheus e mais o Micrometer, que é a parte de monitoramento, tá? Também já está lá dentro, junto com o Spring. Aí vem o API Tools, que é também uma outra biblioteca, que faz essa parte de encapsulamento, né? E você só importa ela num microserviço, ela já sai com a infraestrutura, tá bom? Ela já sai com a estrutura básica de configurações do Swagger, o padrão da TOTUS, né? E etc. O Jacoco, que eu já comentei um pouquinho, o pitch test, que é a parte de mutação, né? Esse nós vamos falar um pouco mais dele mais adiante, e padrão de código. Esse padrão de código foi um grande desafio, né? Porque quando se fala em escrever código, os desenvolvedores, assim, a gente sabe, cada um tem sua lógica de se escrever. Mas a ideia nossa era não sair escrevendo, inventar moda, né? Nós acreditamos que o que seria o não inventar moda, né? Seria escrever um código performático que seja fácil de dar manutenção. Porque não é só criar, nós pensar no pós-criação. Como é que nós vamos fazer a gestão desse cara aí depois? Vou fazer uma brincadeira aqui, vai que o Vaney morre, o que nós vamos fazer? Entendeu? Então, só era coisas que era mais para. Não que eu deseje sua morte, tá, Vaney? Só descontrair. Isso não, cara. Isso não é de brincadeira, pô. Vai tudo pro isso sim. O Vaney já virou patrimônio. Não pegar o vírus, hein? Já virou patrimônio da TOTUS, né, cara? Tem uma estátua do Vaney ali no freio. Então, essa questão de padrão de código gerou uma grande discussão, mas nós conseguimos chegar no meio termo, né? Então, hoje, quando se fala de padrão de código, né, nós temos um modelo de desenvolvimento que passa por um pull request. Então, você não vai lá na Surdine, escreve o teu código, comita e vida que segue já vai para a produção. Muito pelo contrário, né? O código ele passa pelo grupo de desenvolvedores ali do seu time, né? Seja lá, seu time seja composto por 3, 4, né? Você abre o pull request e esses 3, 4 tem que avaliar o código lá para ver se não vai quebrar uma funcionalidade, se está dentro do padrão de desenvolvimento, tá? Nós chegamos nesse consenso, pelo menos, e isso foi bem bacana. Continuando aqui. Será destravar aqui? Oi, Javanei, quer comentar algo aí? Só um comentário sobre o padrão de código, né? Sim. A gente tem que sempre procura ter um equilíbrio entre os lados, né? A gente tem o lado da galera que foca muito em ter um código performático que vai atender bem o cliente, e tem a galera
que gosta de ver um código bonito, bem indentado e tal, seguindo aqueles padrões de bonitinho de academia, e nenhum dos dois é bom, né? Nenhum extremo é bom, né? Não adianta a gente ter um código bonitinho e na hora de rodar ele é uma carroça. E também não adianta ter um código muito rápido e muito bom e depois ninguém consegue manter. Então, é um grande desafio nisso, tentar equilibrar essas coisas aí. Por isso a gente Sim. tem aí alguns padrões aí que a gente tenta seguir sempre, evitar. Principalmente é muito essa guerra de o pessoal mais velho contra o pessoal mais novo, né? O pessoal mais velho, tipo eu, tá ocupado tentando fazer funcionar ligeiro, e a galera mais nova que acabou de sair da faculdade está preocupada em fazer bonitinho, né? Então a gente sempre entra em conflito. Mas no fim tudo dá certo. De fato, Vanessa, isso aí são experiências, tá, pessoal, que nós fomos tendo no ciclo do desenvolvimento do Flag No Code, tá? Juntamente com essas ferramentas, porque nós entendemos que técnica e linguagem de programação vai ser fácil de aprender, é fácil de estudar, né, é fácil você aprender uma técnica. Isso aí você treina a pessoa e com o tempo ela vai ficar muito boa, né? Agora, essa questão comportamental de respeitar um desenvolvedor ou de respeitar o outro para que o produto saia legal, né, que respeite as visões, isso aí já é mais difícil. E nós conseguimos conquistar isso daí lá no time, tá? Isso é bem bacana. Se puderem, né, levem isso para vocês, assim, né, de respeitar a visão do camarada, né, de, de, de entender a forma que ele enxerga um problema para poder utilizar. Aí, aqui está mais uma visão, né, do que nós falamos anteriormente ali dos microserviços bases, padrões de código, em todos esses ciclos, assim, foi trabalhado cultura, etc., né. Aqui nós mostramos mais ou menos uma comunicação básica, né, entre esses microserviços. Então, eu tenho lá meu microserviço ali, né, desenvolvido em Java, Spring Boot, etc. Ele faz essa camada, nós temos essa camada que é o accounts, esse microserviço base, que faz essa parte de comunicação, de controle de autenticação e autorização. Tá? Nós utilizamos o protocolo do Auth2, implementamos ele é um microserviço especialista nisso, tá? E seguimos a RFC, e também seguimos a RFC do JWT com mais outras, né? Do JWKS, JWS, JWE, enfim, todas as outras RFC que compõem a do JWT, tá bom? Então nós pegamos essas RFC, né? Criamos o nosso microserviço, criamos a nossa implementação em cima dessas especificações e colocamos para funcionar. Então hoje, quando você vai acessar qualquer aplicativo dele, as nossas chamadas das páginas elas são via HTTPS, desculpem, via HTTPS, né? Fazem a chamada para o microserviço, eles consultam o que tem que consultar, né? Valida o que tem que validar. Então aqui estão uns exemplos dele consultando uma base, uma fila, verificando se o usuário ele tem autorização para enxergar uma determinada página, para executar uma determinada operação, acessando arquivos, né, lá no S3 da Amazon, as páginas públicas, que é o Pages, né, aquele microserviço do Pages ali, ele é o core ali das coisas. Ficou muito bacana, né, esse microserviço ali do time de portais. Então, ele que faz esse controle das páginas públicas, páginas privadas, né, usando aquela infraestrutura que nós comentamos, né, tanto do accounts, quando se fala de autorização, como o locksmith, relacionada à parte de permissionamento das páginas e conteúdos, tá? O notification, que vai notificar os usuários, os envios de e-mail, as filas que são usadas, isso de forma, né, assíncronas, por debaixo dos panos. Então, tem todas essa comunicação aqui entre os microserviços. Aqui é uma visão de comunicação para vocês, tá bom? Vanei? Lembrando, até arquivos, por exemplo, a gente tem um microserviço para servir arquivos. É, hoje ele tem uma implementação que salva lá em File Disk, lá, né, em File System, no disco, e outra que salva lá na S3, lá na Amazon, porque está hospedado lá. Por que num serviço, né? A gente nunca sabe qual é o futuro aí. O desenvolvimento é muito dinâmico. O valor que está o dólar aí, daqui a pouco, sei lá, a gente não consiga mais manter uma operação na Amazon. Tem que migrar para alguma hospedagem no Brasil, alguma coisa assim. Então, se a gente tivesse que sair alterando todos os nossos, sei lá, 30 serviços, ia ser um problemão, né? Verdade. Que a gente criou lá o nosso servicinho de servidor de arquivos. Só ele acessa o disco, seja lá o que for. No fim, sempre é um disco, né? Mas um disco local ou um disco lá no S3 na Bom, AWS hoje. Também tem a questão do banco aqui, acho que
porque o MySQL, né? Tem tantos bancos aí. De novo, é a experiência do time, né? Não adianta a gente migrar, não, vamos lá. Eu achei legal aqui o banquinho NoSQL X aqui. Pô, muito legal, mas e aí? Eu conheço, e quem mais? E se eu sair? Daí? Como é que fica? Então a gente sempre tem essas preocupações. Mas querem, sei lá, 50% da equipe pelo menos sabe lá conectar e resolver um probleminha básico. E outros bancos não. Então a escolha é meio óbvia, assim. São coisas assim que a gente sempre tenta tomar cuidado que pode passar despercebido, mas na prática, no futuro, pode fazer muita diferença. A fatura sempre chega, né, Vanê? Sempre chega. Alguém vai ter que pagar cedo ou tarde. De fato. Desbloquear de novo aqui a apresentação, né? Ela sempre trava. Beleza. Desbloqueou aqui, né? Então aqui, né, é só uma demonstração da nossa, de como funciona um pouco o nosso deploy, né? Até chegar a fazer o deploy na Amazon, na nuvem lá, criar os pods, né? Então, nós temos uma visão geral de um microserviço, do que é necessário, né, para ser construído um microserviço lá dentro do nosso time, o que nós usamos, qual foi o resultado final que nós chegamos após bastante conversa, discussão, né? Temos lá o nosso build, certo? Criei meu microserviço, tá lá. Eu preciso fazer um build agora, né? Esse build ele roda a nossa stack de testes, né? Eles faz as checagens para ver se a cobertura está dentro do correto, se a mutação está dentro do correto, né? Dentro dos parâmetros corretos, aceitável no caso, né? Para então disparar um build de uma imagem, de um container para o Docker, né? E aí nós trabalhamos com diferenciação de branches, né? Branch develop, né, de desenvolvimento, da staging, que nós consideramos que já é a branch de homologação, né? E a master, que é o que vai para a produção. Tá? Então nós temos também esses três ambientes internos para nós desenvolvermos, controlarmos e testarmos isso, né? E aqui é como funciona para nós, uma visão geral lá, como funciona o nosso deploy. Nós temos lá o nosso CI lá, já feito, né? Integração contínua, deploy contínuo também, né? Nós usamos o Bamboo para isso, tem os pipelines, que a nossa equipe de DevOps lá desenvolveram, a galera, meu, muito bacana, muito boa mesmo, né? Desenvolveram os scripts bem fácil de se entender e fazer manutenção e interagir para poder fazer os deploy lá na nuvem, né? Então, passa por esse ciclo de build, né? O build ele valida já código compilado, se os testes estão funcionando, não tem teste quebrado, né? Tem o check style lá, que às vezes dá umas discussões, né, Vanei? Né, o check style, se o código está fora de formatação, enfim, né, quebra a build também, né, para poder gerar imagem. E Vamos entrar nisso. por que é importante esse ciclo para nós aqui, né? Que nós mostramos aqui embaixo, pode V1 e pode V2, né? Porque nós precisamos fazer o deploy em produção na master com o cliente utilizando, né? Então nós simplesmente não matamos lá os 3 pods para subir o outro, né? Nós subimos os 3 em paralelo e vamos apontando eles depois que tiver os testes, tudo ok, né? Então nós meio que espelhamos o ambiente. Subimos os pods com a nova versão da branch, né? Com tudo já testado, homologado, né? E subimos eles e depois nós só apontamos, né? Para essa nova versão e matamos os antigos. Ou seja, nós fazemos esse deploy das máquinas um por um e o cliente nem percebe né, não gera disponibilidade para o nosso cliente final. Tá? Nem gera disponibilidade para o nosso cliente, ele nem percebe que foi atualizado. Então, nós toda hora estamos produzindo código, funcionalidades, ou corrigindo alguma coisa, melhorando alguma coisa, né, e fazendo o deploy em produção, né, de forma transparente. O nosso cliente nem percebe que isso está sendo feito. E essa para chegar nesse modelinho também, assim, você fala assim, nossa, que simples, que fácil, né? Não, fácil no resultado final. O resultado final é de fato, assim, você olha assim, nossa, meu, que simples, mas ninguém pensa nisso de primeira, né? Até entender o nosso cenário, até entender mesmo a necessidade que nós precisávamos para oferecer para o nosso cliente, a nossa infraestrutura, para poder chegar no modelo, né? Nós não saímos pegando o modelo, funciona, né? A gente escuta muito isso, né? Funciona muito bem no Facebook, funciona muito bem no Google. Tá, mas a nossa realidade é outra. Entende? A nossa realidade, os nossos clientes, o nosso público são diferentes, né? Talvez existam estratégias e ferramentas que sejam em comum,
né? Mas em geral, assim, nós temos que adequar a nossa necessidade. Então, até chegar a esse resultado aqui, foi de novo envolvida a questão de cultura, de comportamento, de pesquisa, de discussão, para poder que o cliente nem perceba essa indisponibilidade, tá bom? O Javanê quer comentar algo mais, complementar, Vanê? Só lembrando que para chegar nesse nível, né, de poder derrubar e subir as coisas em paralelos, não é só o infra, né? A gente tem Isso. que ter um código preparado para isso, né? Não posso Bem deployar a lembrado. aplicação que vai lá dar um drop na tabela na nova versão, mas a aplicação antiga ainda está rodando com aquela tabela. E aí? Então, no gráfico, de novo, é bonitinho, né? Mas por baixo, assim, a gente teve que Quebrar a discutir cabeça. discutir um bocado de coisa aí. O Vanei lembrou um ponto importante, né? Que nós sempre pensamos na retrocompatibilidade, né? Nós criamos assim uma forma de disponibilizar uma funcionalidade ou mudar ela, assim, criando a compatibilidade com a anterior. Então, nós sempre colocamos uma flag ou uma chave, né? Para falar assim, ó, vamos virar a chave, testar e tá tudo ok. Se der algum problema, volta a chave, a versão antiga volta a funcionar, ou deixa as duas funcionando. O que o Vanei falou foi bem importante, porque nós sofremos com isso no início, né? De beleza, gerei uma nova versão, fizemos deploy lá e a antiga. E os nossos clientes são internos, né? Tipo, Flow, Forms, etc., são os clientes mais externos, né? Só que nós temos clientes internos e externos, porque os nossos microserviços, eles impactam tanto os desenvolvedores internos quanto o produto no final. Então, nós tomamos aí, tivemos algumas dores de cabeça até poder se adequar a essa necessidade aí, né, Vanei? Sempre, né? Sempre tem. Ô Lucas, aproveitar aqui, cara, interromper vocês um minutinho, que acho que tem duas perguntas que fazem um pouco sentido com o que vocês estavam conversando ali. O Ítalo perguntou ali a primeira, dá para usar um Docker on-premise? Está homologado? Vou deixar essa para o Vanei responder, que ele mexeu nisso recentemente. On-premise daí é o Fluid plataforma, né? Não tem nada a ver com isso daqui. Mas sim, não é homologado oficialmente, mas a gente fez testes internos, a gente acho que tem um ambiente de QA, se eu não me engano, e ele roda com imagens Docker. Então sim, funciona, dá para usar, mas não é externalizado isso ainda não está público isso. A tecnologia é viável, mas não está liberado, certo? Isso aí. Isso não está liberado porque a Beleza. gente precisa é, testar isso melhor e documentar bem os processos e tal, né? Mas eu acho que isso Uhum. deve sair no futuro não muito distante, deve sair uma homologação oficial aí. Legal. O Ítalo também perguntou se está no plano aí implementar no futuro GraphQL. O GraphQL, cara, isso aí é uma discussão, inclusive, em toda a TOTOS, né? Lá no comitê de API, enfim, se vale ou não. A curto prazo, não. Eu acho que poucos produtos da TOTOS vão implementar. A longo prazo, se houver necessidade, se houver demanda, talvez. Assim, tem que ter é, muita necessidade de usar, porque muda muito no produto e é muito fácil criar problemas de performance É isso que eu ia liberando comentar desempenho. agora. Então, assim, cara, só se realmente fizer muito sentido e for necessário. Talvez algum serviço em específico tenha, de repente, faça sentido, mas não na plataforma, não no produto inteiro, né? Sim. Nós até estudamos ele também para o Fluid Switch na época, assim, fizemos a matriz de compatibilidade relacionada à performance, tá? E quando falou em SaaS e todas essas chamadas, cara, a performance assim, é o que mais vale para nós, né? Aí nós descartamos a possibilidade de uso dele no Fluid Switch na época. Talvez um serviço específico no futuro faça sentido, ou algum API em específico, mas assim, no geral, assim, tudo vai ter GraphQL. Não. Uhum. Mais alguma pergunta, Peter? Por enquanto é isso. As demais estou respondendo aqui que está um pouco mais relacionado talvez com a Fluid plataforma ali. Ah, Beleza? beleza. Segue o jogo aí. Valeu. Travar aqui novamente. Vou voltar aqui. Tá. Então nós vimos assim, nós tivemos
nós estamos vendo aí no longo dessa conversa que nós estamos tendo, assim, ó, o resultado final, que nós começamos pelo Fluid No Code lá, demonstrando o produto em si, né? A história dele até chegar no resultado final, né? Uma visão geral do microserviço necessário, as discussões de cultura e etc, né? E aí nós vamos mostrar, assim, ó, a criação de um microserviço aqui no slide, né? Então, nós, né, também na época que nós geramos lá, acho que se eu não me engano foi em 2018, nós fomos criar lá o NextGen, que foi como o Vaney comentou, né, relembrando um pouco aqui, que o NextGen ele foi um fork do SaaS, porque assim, nós tínhamos que manter tanto o on-premise, né, plataforma, quanto o SaaS, com o mesmo código, né? Então veio o NextGen para poder fazer deploy nessas duas plataformas. Depois nós retiramos essa integração, assim, e focamos só no desenvolvimento separado em si, né? Então criamos desse início aqui, o desenvolvedor, né? Chegou um novo desenvolvedor, nós queremos ter os nossos padrões, já tem algumas bibliotecas prontas, né? Ele precisa iniciar, ele quer desenvolver, fazer um treinamento, desenvolver um novo microserviço. Então nós criamos essa página aqui do Fluid Spring Initializer, né? O acesso dele lá é starter.fluid.io. Então ali ele te dá as dependências básicas para você criar um projeto lá, né? Padrão do Maven ali do POM, dentro da estrutura do Fluig, de questão de pacotes, nomes e a versão do Java, tudo certinho. Então nós criamos essa página, você adiciona lá as bibliotecas e só gera o projeto e importa ele lá no IntelliJ ou VS Code para quem já está usando, ou Eclipse, enfim, a ferramenta que você se sentir mais confortável, né? E aí esse camarada aqui foi criado na época, então nós temos isso lá internamente no nosso time. Deixa eu passar destravar o slide. Isso ele acho que não está mais sendo atualizado, né? Porque a galera, depois que pegou a prática, acabou caindo em desuso, Isso, arremesso, né? exatamente. Então, foi muito Aqui foi útil no início para o pessoal que estava iniciando, aprendendo a usar e tal. Depois, com o tempo... Já foi mais fácil, a galera achar mais rápido, copiar, colar e renomear. Então, aqui é por onde que eu começo o microserviço, né? Tem lá a nossa página, mas hoje a galera, como o Vaney comentou ali, já não faz tanto uso assim. O que a nossa API deve retornar? Então, está aqui um modelo de documentação da nossa API. Aqui é um código bem simples, tá bom? De um template. Então, nós temos uma interface ali do Base DTO, né? E todos os DTOs precisam implementar ela. E tem as nossas anotações do API Tools lá, né? Que é o Swagger da vida. Então, todas essas anotações você vai documentar a sua API. E esse código aqui, v1.template, response, etc., é a chave da string de tradução, né? Então, isso acontece de forma automaticamente, né? Automática, né? Por debaixo dos panos é a biblioteca que faz essa busca das traduções, tá bom? Vaney? É, a gente fez um pouco diferente do padrão, né? A gente não usou a string aí, porque geralmente as APIs, elas, eu vou documentar em inglês e é isso aí, dane-se. Quem quer usar, usa em inglês mesmo. A gente optou por ter, inclusive, as APIs traduzíveis, né? Então, a gente usou chaves aqui, a gente consegue gerar a nossa documentação em inglês, em português, espanhol, russo, enfim, o que resolver aparecer por aí. Perfeito. Aí aqui é como que fica o meu modelo de dados, ou seja, o meu model, ou a minha entidade, ou entity, como que vocês quiserem achar melhor, né? É a parte de documentação. Então isso aqui acho que não é segredo para ninguém, né? Todos que fizeram, né, ou não fizeram, nem técnico, nem faculdade, quando vai estudar algo relacionado a mapeamento de objeto relacional, né? Nós utilizamos o Hibernate. Não utilizamos nenhuma anotação específica do Hibernate, nós usamos somente o JPA, que é a especificação, e ele fornece algumas implementações, né? Então aqui é o nosso modelo, bem simples, não tem segredo, né? A curva de aprendizagem não tem, por quê? Não, a gente procura usar sempre o padrão do mercado ali, né? Aqui é o map... Inclusive, Pode só falar, né? voltando ali, Uhum. inclusive ali a gente botou a anotação de constraint e afins, mas isso ali é meramente documentacional para o usuário, que a gente não vai deixar o Hibernate num ambiente de produção gerar as tabelas e campos e afins, né? Tá documentado lá no Hibernate que isso não é para produção, é para teste só. Então a gente documenta aqui, mas a gente tem um script que cria o banco, cria as tabelas, cria os campos, né? Afins, tudo. Isso aí. E nós havíamos comentado lá, né? Lá no início sobre as APIs, o retorno dela.
chegamos a comentar que o retorno da API nós nunca devolvemos à entidade. Nós sempre procuramos devolver um objeto mais simples, mais leve, somente com o que o usuário precisa. Então, ou seja, né? Aí tem o mapper, que é o que faz o bind desses objetos, né? O depara da entidade e do DTO. Então, esse aqui está um exemplo nosso, né? Do nosso mapper, de como nós desenvolvemos ele, o Model Mapper. Né? O Vanei até chegou a comentar que, em alguns casos, foi muito útil, em outros casos, não houve necessidade de uso. Né? E o importante lembrar, assim, né? Mais uma coisa que nós fizemos, que nós determinamos que vai ser assim e acabou. Não. No decorrer do desenvolvimento, nós fomos melhorando e refatorando o processo. Então, teve microserviços que nós vimos que não fazia sentido usar, né? Vimos até outras ferramentas que poderiam ser um pouco mais performáticas, etc. Tá bom? Então, nós fomos se adequando à necessidade mesmo. Nós fomos se refatorando, melhorando. Em todo o ciclo de desenvolvimento, nós temos essa prática, né? De olhar, melhorar, refatorar e vai, volta. Não para isso. Isso não para, tá bom? Não sei se o Vane quer falar algo mais. Não. Vou passar? Pode Aqui é o famoso CRUD, tá? Vou deixar aqui para o Vanei explicar melhor, porque ele, né, além de ser o nosso arquiteto lá, que avalia milhões de PRs por dia e determina a arquitetura, etc., ele também coda bastante. Então ele fez um motorzinho para nós lá sobre melhorar a performance de consultas e etc., né, dos HQL, que está escrito aqui um abstract. Eu deixar ele comentar aqui mais sobre esse CRUD aqui. Na verdade, assim, a gente no início fez uns testes de performance, né? E todo esse código que está aqui, tu poderia resolver, por exemplo, botando o nome do método, seguindo os padrões lá do Spring Data, né? Spring Data, enfim. Sim, de novo, é muito bonitinho, muito prático, mas na prática a gente descobriu que seria uma péssima ideia de performance. Usando lá, primeiro que, né, vai criar um método find com 5 end ali, o nome do método vai precisar 3 monitor de lado, né, vai enxergar. Wide, né? Super wide lá o nome do 3 método. monitor wide e uma TV 4K do lado para conseguir enxergar o nome do método. E segundo que performaticamente ele era bem ruim, não lembro mais, mas acho que em torno de 50% mais lento do que se a gente criasse os nossos próprios queries na mão, usando ou Criteria ou uma named query. Nesse exemplo aqui ele usa Criteria, mas a gente tem muitos casos que preferem usar o named query. De novo, assim, os dois atendem da mesma forma, então mais do que a equipe preferiu usar. Então a gente criou lá umas classes abstratas tal para já prover os métodos básicos lá, né? O find by ID, find all quando precisar, enfim. E a gente também toma muito cuidado aqui nas anotações de transacional aqui, né? O arroba transactional aqui. Historicamente, para quem usou o Flig plataforma há muitos anos, a gente tinha muitos problemas de performance e justamente era esse tipo de coisa. A gente fazia find sem se preocupar com a transação. Aí dois usuários buscando o mesmo registro, um tinha que ficar esperando o outro e dava aqueles problemas de banco. A gente sempre padronizou sempre usar esse tipo de coisa e a gente fica sempre muito de olho. Inclusive, a gente tem uma API que intercepta isso, ele lê essas anotações e de acordo com com as flags aí, ele vai usar uma conexão específica de banco só para gravação, ou ele pode usar um find tem leitura, por exemplo, ele pode usar uma conexão só de leitura de dados. Então, eu consigo ter uma conexão de master para gravação, né? Mas posso ter 15 conexões só de leitura, se para um serviço que tenha muita demanda de leitura, né? Gravação é mais complicado, porque os bancos, no geral, não suportam muito bem gravação em mais de uma. Mas leitura é muito, muito utilizado. A gente padronizou isso também, inclusive as anotações, todas elas têm que ter esse padrãozinho de anotação aí. Show. Obrigado, Vanei, né? Então, aqui está um modelo para nós ali do repository, né? Esse repository também vale lembrar, né? Que nós tem essa questão de implementação aqui dessa camada, ou simplesmente pode ser um repositório remoto, não precisa ser um banco, tá bom? O Vanei deu um exemplo aqui de performance do banco e etc, né? Mas como eu comentei, nós nem usamos muito a nomenclatura, a questão do DAO, né? Exatamente por isso, por causa do Partner Repository. Então aqui ele necessariamente não precisa, pode ser um arquivo, pode ser uma chamada HTTP para
para uma outra fonte de dados, um outro microserviço, enfim, tá? Aqui está separada a nossa camada de serviço, né? Acho que todos que estão habituados ao desenvolvimento conhecem a questão do, né, do repository, do service, então fica toda a camada de negócio, né? De negócio em si. Nós acabamos separando isso e demonstrando aqui que nós, em alguns casos, não usamos isso pelo authority, né, que é o template repository, e em outros casos a gente prefere pelo construtor. Nós somos um pouco baseado na documentação do Spring, né, na comunidade deles lá. Então, eles falaram que era recomendado usar pelo construtor, mas, pô, entrou uma discussão desnecessária, porque aí, se eu tiver 500 repositórios, quebra o pattern do Java, tal, etc, né? Então, nós não delimitamos o uso disso, assim, vai ser só por construtor ou vai ser por anotação, tá? Vai conforme a necessidade mesmo. A questão das transações que o Vanei já falou, né? Suportes, read-only, para quando é somente uma consulta, tá bom? E para quando é uma criação, uma atualização ali, tem que ter um required mesmo, né? Ou um not supported em alguns outros casos. Aqui está um exemplo de uma construção de uma API nossa, né? Usando as anotações do Spring, etc., né? Falando o caminho dela, então nós seguimos o padrão da TOTOS, né? Do comitê que já é passado de documentação de APIs. O nosso controller, então, ele é composto por um base aqui, que ele fornece algumas funcionalidades, sendo elas aqui a parte de respostas, os serviços bases, alguns outros serviços, tá? Esse base controle aqui, ele fornece algumas funcionalidades caso precise ser utilizado, tá bom? E relacionado à documentação também. Então, aqui está um exemplo de documentação, de novo, a nossa string aberta aqui, para buscar a chave de tradução, né? Sempre colocamos uma API, né? Um find template da vida, é o exemplo que está aqui. Quais são as respostas possíveis para ela, né? Então, nós sempre colocamos aqui as respostas que a nossa API deve retornar, qual que é o objeto que ele vai retornar do erro ali para demonstrar com mais detalhamento, tá bom? O Vanei quer complementar algo a mais aqui? Não, isso aí é bem padrão. É padrão, né? Acho que não tem muito segredo, acho que até nem devia ter comentado. Só um cuidado aqui, né? Porque a gente historicamente tinha o hábito de programar lógicas dentro do serviço REST, né? Então isso a gente nos nossos serviços não está proibido. Isso é uma lei. Então, Bem lembrado. o método aqui, ele só tem uma chamada para alguma coisa. Ponto. O resto ele só faz uma chamada, ele só Fica na camada de serviço aqui, né? Entendeu? Exatamente. Então, isso é bem lembrado que o Vanei falou importante, né? Em controller, já não tem regra de negócio lá, em nenhuma delas, tá bom? É só a chamada, chamando o nosso mapper, que é o cara que faz esse conversor, né? Da entidade pro DAO, e a chamada do nosso serviço está aqui, ó, service.findByCode, né? Então, ele recebe lá o código para consulta dele e ele retorna. Só a chamada, não sem regra. Isso não é discussão, é lei. É lei. Isso não é negociável. Não. Aí, aqui eu coloquei, né? Mas, pô, eu baixei lá um projeto do Fluid Initializer, o Spring Initializer, ele quer usar lá o padrão de API da TOTOS, né? E como é que eu faço? Eu coloco essa dependência, né, no meu projeto, API Tools, Spring, aí tem as versões dele, V1, 2, e no caso, esse exemplo aqui está na V3, né? E sai utilizando essas anotações, esses recursos que essa biblioteca também já fez, que essa biblioteca faz também, né? Toda essa biblioteca especificamente demonstra de novo, né, a nossa interação com os outros times, né? Porque o time responsável por fazer essa gestão ali do API Tools é o time de portais, que foi o mesmo que desenvolveu o Pages. Então, não foi A, B ou C, né? Os nossos times interagiram, se conversam, interagem para ir melhorando sempre o resultado final e facilitar a vida do desenvolvedor, né? E também para o nosso cliente. Ô, Lucas, só um parênteses aí, enquanto você está passando de slide, rolou uma dúvida aqui se o Fluig foi feito, o no-code foi reescrito do zero. Seria bacana comentar isso aí. Então, assim, no começo, a gente começou como um fork da plataforma, né? Era uma cópia, a gente removeu coisas e fomos refatorando, criando coisas que tinham lá, a gente foi criando serviços, até que chegou um momento que a gente abandonou tudo que tinha e tudo estava reescrito do zero.
durante a evolução ele chegou a usar muita coisa do plataforma, até a versão atual de lançamento não tem mais nada. É todo do zero. Perfeito, é exatamente isso que nós comentar, até porque o nosso plataforma, ele usa outras tecnologias, né? O Fluid Switch, no caso, ele foi escrito baseado já no framework do Spring Boot, que foi o Next-Gen, que nós mostramos ali a história, ali, a linha do tempo, né? Então, tem novos microserviços que nem faziam parte dele, foram novos, né? Então, toda essa infra mesmo foi praticamente do zero. Beleza? Mais alguma pergunta, Peter? Só isso mesmo, por enquanto. Tá. Aí nós falamos aqui de APIs, né, serviços, repositories e etc. Por onde que eu começo, né? E algo interessante a se falar é que, beleza, criar toda essa camada, né, de controller, serviço, repositório, sabemos que é simples, né? Só que nós levamos muito a sério a questão de escrever testes, né? Então, essa escrita de teste não é só sair, beleza, meu boot está pronto, só falta testar. Nós abominamos essa fala. Lá, os serviços têm que saírem testados, eles têm que ter qualidade, têm que parar em pé, né? E uma discussão muito grande que nós tivemos foi o quê? Beleza, eu vou fazer cobertura de teste aqui e acabou, né? Vou bater a meta de 80% de código testado e tá beleza. Não. Então, nós criamos uma biblioteca, né, que é o Fluid Integration Tests. Ele trabalha com essas tecnologias aqui que eu estou mostrando, o Docker, testes containers. Ele tem uma pirâmide, que eu já vou falar um pouquinho o que significa essa pirâmide para nós, né? O Mockito, JUnit 5, né? E mais algumas outras ali, que é o Pit Test e o Jacoco, tá? Essa biblioteca aqui do Fluid Integration Tests, ela compõe essas tecnologias, que fornece também uma infraestrutura para eu escrever um teste unitário, para que eu possa escrever um testes integrados, né? O mock server da vida, ou seja, eu tenho um microserviço crítico, né? Que ele não pode ficar sendo bombardeado toda hora. Como é que eu vou escrever esse teste, né? Aí nós utilizamos os testes containers para poder subir todos os bancos, usamos o mock server para poder mocar essa chamada e criar os objetos reais de retorno, né? Utilizamos o Docker para isso dentro do testes containers. E aqui chega essa pirâmide, né? Essa pirâmide ela fala assim sobre o quão barato é escrever teste, né? Normalmente chega o nosso PO, o nosso Scrum Master, não sei nem se está nos assistindo, né? Aí fala assim, tem que entregar, tal, beleza, mas só vamos entregar se for testado, né? E normalmente lá, graças a Deus, nós não temos mais, né, essa questão de falar, não, faz, depois escreve o teste. Não, sempre está tudo testado porque é mais barato. Nós tivemos experiência na carne mesmo, cara, de escrever códigos, de mandar para frente sem testes e se quebrar. Isso aí é muito mais caro para arrumar ele, né? E se estressar, e ninguém quer ficar virando noite, etc, né? Então, por isso que nós sentamos de novo, discutimos todo o ciclo de desenvolvimento, como é que é ser bom e testar isso, a melhor prática, né? Já que nós íamos estar na nuvem, o cliente não podia ter disponibilidade, né? Então, essa pirâmide ela representa assim, a questão do valor do teste, né? Que é mais barato escrever teste do que não escrever, tá bom? Aqui mais para frente, nós vamos avançar os slides, nós vamos falar do que... Cadê? Travou aqui. Volta. Isso aí. Escrevendo um teste para um serviço, né? Então, nós colocamos aqui, ó, um inject mocks para mocar o nosso serviço, o nosso mock do nosso repositório e fazendo as nossas chamadas, né? Do que a gente seria necessário para a gente escrever um teste. Aqui é um teste bem simples de escrevendo um modelo para um teste de uma camada de serviço, tá bom? Para um teste de API. Então, foi o que eu comentei sobre o testes containers, que sobe uma base de dados lá no teste containers, MySQL, Oracle e SQL Server. Hoje nós usamos só o MySQL no caso, né? Mas o teste container te fornece toda essa infraestrutura. Ele mostra aqui as chamadas, né? Quando eu chamar tal recurso, aí o objeto de retorno, então me retorne o status ok, né? O que a tua API espera, né, de retorno? O corpo dela, o que vai retornar. E nós utilizamos o mock server para fazer isso. Tá? Então, nós não vamos entrar em detalhe da ferramenta do mock server, porque teria que ter um espaço só para ela mesmo, que é uma ferramenta muito boa. Mas só para demonstrar para vocês o que nós utilizamos na questão da infraestrutura do Fluid No Code e nos nossos microserviços para escrita de testes de API. Tá bom? Aqui nós estamos falando de testes unitários.
tá? E essa biblioteca aqui é o que fornece tudo isso. E aí eu cheguei onde eu queria, né? Validando a qualidade dos testes, né? Essa API aqui, não basta só colocar ela lá no microserviço e falar assim, eu vou testar uma camada do serviço, vou testar o meu repository e acabou, tá coberto os meus testes, né? Tá ok, tá beleza, retorna lá os assert true, né, que seria aqui o assert data, que eu coloquei um assert true, retorne para os testes passar, né, finjo que fiz um verify, finjo que testei bem a minha aplicação e falo, tá pronto. Não. Aí nós utilizamos esse conjunto de ferramentas aqui, né, que é o Pit Test e o Jacoco. E eles medem a qualidade dos nossos testes, né? E o que seria medir a qualidade dos nossos testes, né? É chamado por teste de mutação. Então, nós procuramos não escrever teste à toa, simplesmente ficar escrevendo teste para uma entidade, para um DTO da vida. Por mais que nós já vimos que toString pode quebrar uma aplicação, né? Nós colocamos isso daí para validar com essas ferramentas. Então, ela valida a qualidade dos nossos testes, né? Ele embaralha o nosso código, ele embaralha a lógica que foi feita daquele serviço, ele embaralha a lógica que foi feita daquilo que tu está testando, para verificar se o código vai parar de pé. Né? Se ele não vai quebrar a aplicação, se ele não vai dar um null pointer, se ele não vai dar uma exceção, se ele não vai dar um exit zero lá e matar tudo, os pod. Né? Então, é nesse cenário que nós trabalhamos. Então, inclusive, existem até umas discussões, porque nós colocamos isso no nosso plano de build. Então, por exemplo, né, eu fui lá, criei um novo microserviço, criei uma API, um serviço e um repository da vida, né? E quero colocar para funcionar isso daí. E já escrevi teste para tudo isso. Então ele saiu com a cobertura lá de no mínimo 85% a 90%, né? O ideal é que seja assim. Aí ele chegou lá 90% de cobertura. Beleza. Aí veio o nosso código lá, não existe essa vaidade, tá? É meu e ninguém mexe. Oh, my precious. Não existe isso. Né? Todo mundo mexe no código de todo mundo. Então, por isso que é importante os padrões que nós conversamos, a cultura, a maturidade, né? Ter um código bem testado. Então, eu fui lá, fui lá, emprestei pro Vanei, o Vanei falou assim, preciso fazer uma nova funcionalidade aí. Aí ele foi lá e escreveu um código nesse microserviço, e esse microserviço aí saiu, ele não escreveu teste, ou escreveu pouco teste, que não cobriu toda a regra de negócio. Né? Aí, lá no nosso build tem um gatilho, falando que, no mínimo, a nossa qualidade tem que ser de 90%, que foi como ele saiu. E aí, como ele não escreveu teste e não cobriu toda a regra de negócio, né, e baixou a qualidade, caiu para 85, vai quebrar o build. Tá? A aplicação não vai para frente, ela quebra o build literalmente. Tá? Então, nós usamos essas ferramentas para poder medir a qualidade dos nossos testes. O nosso objetivo é não escrever teste à toa, né? Só para bonito. Isso é perder tempo, tá? Isso é perder dinheiro, não vale a pena. Então, nós focamos literalmente na regra de negócio mesmo, aquilo que é importante, tá? E focamos na qualidade dos testes, não é só escrever teste. Né, Javanei? O que tu acha disso? Aí é de novo aquela briga, né? A galera que quer 100% de cobertura contra a galera que quer testar o que precisa. Assim, nenhum extremo de novo, né? É o ideal, né? Tipo, vou testar um get set gerado pela ideia. Para, né? Pô, não precisa. Então, assim, atingir 100% de cobertura é besteira, é utopia. Às vezes é só perder tempo. Vai levar o teu teste e demorar o dobro do tempo para testar algo que não faz nenhum sentido. Então, Plenamente. tem que cuidar um pouco com isso. A gente precisa ter mínimo testado, tal, precisa ter uma boa cobertura, mas cobertura do que realmente é regra de negócio, que vai fazer alguma coisa diferente, não de só cobertura só para ter 100%, só para passar 100% e ficar verdinho no sonar. Não é assim que funciona, né? Perfeito. E é o Sonar que faz os alertas para nós, né, sobre isso daí também. De novo, né, todo esse ciclo que nós estamos falando, do que foi desenvolvido, esses resultados que nós fomos alcançando com o tempo, né, de desenvolvimento, isso não foi do dia para a noite, cara, tudo isso aí envolveu a cultura do time. Né? O time abrir a cabeça de falar, não, de fato, eu quero entregar valor, não quero ficar me incomodando, acho legal, aprender, não ter ego, né, de falar, eu acredito que assim, nós não podemos se sentir autossuficiente, né, falar assim, eu sei de tudo, não preciso aprender mais nada, meu código é o melhor, não preciso testar, né. A galera do time assim, é bem bacana que tem essa humildade. Né? Tem essa humildade, isso é muito importante para desenvolvedor. Né? Ser humilde que nós precisamos aprender e nem sempre o que nós fizemos ali está 100%. Né? Então, até o uso dessas ferramentas. Né? Eu, particularmente, eu conheci lá no time do Fluid. Eu escrevia teste unitário antes de entrar na Topos, tudo, mas não sabia delas. Né?
E eu aprendi lá dentro. Cara, isso para mim, assim, me deixa dormir em paz, assim, quando eu vou subir um microserviço e vou fazer um commit. Então é importante, assim, abrir a cabeça para isso, tá? Travar o slide de novo. Pessoal, rolou uma dúvida aqui. O Cassiano pergunta ali se dentro do Flig a gente utiliza alguma metodologia ágil, né? E para complementar também, o Cassiano também perguntou se a equipe de testers é específica, se existe uma equipe de tester específica ou só o dev que executa quando usando as ferramentas de teste. Então, Peter, boa tarde, Cassiano. Tá? Nós utilizamos assim, nós não pegamos nada de mercado e falamos assim, vamos seguir o Scrum Master e etc, as cerimônias. Não. Nós temos lá a nossa Scrum Master, a Djane, né? Ela é muito para frente, tá? Então, ela deixou bem claro para o time que ser ágil não é entregar rápido, é entregar bom e funcionando, né? Então, nós fazemos assim, ela criou métodos dentro do time, ela está adaptando lá para nós squads, etc, né? Para poder fazer esses ciclos de desenvolvimento, tá? Então, ela utiliza bastante ferramenta, um pouquinho, eu não vou me aprofundar assim, porque, né, eu não entendo muito dessa parte ágil, mas vou falar da experiência que eu estou tendo de vivenciar lá com ela. Lá, né? Então, ela passa para nós lá, um Kanban Meeting, né? Kanban Meeting ali, cara, se tiver algum impedimento, fazemos as apresentações de review, muitas vezes, né? Se dá algum problema, nós não esperamos até o próximo dia de daily para falar assim, ontem eu tive um problema e estou parado. Não. O nosso time, assim, tem aquela maturidade. Cara, deu ruim aqui, travou. Nós já levantamos, vamos pro quadro, conversamos, desenhamos, bolamos uma solução e botamos para funcionar, tá? Isso falando em questão de como funciona para nós, assim, a questão de metodologia, tá? Usamos o Gira lá, né, como instrução do Kanban lá. Usamos a parte de pegar chamados mais críticos, o que tem prioridade. Trabalhamos bastante também na parte de pré-programmer, né? Dois ali, focar e sentar e se ajudar. Tem bastante disso também, tá? E meu depoimento, assim, como desenvolvedor que eu estou vivenciando lá, né, com a nossa Agile Master, né, mais Scrum Master, desculpe, Agile Master agora, dessa forma, tá bom? Mas o time, assim, não espera. O nosso time, ele não espera chegar uma cerimônia ou outro dia para falar o que está acontecendo. Já vira as cadeiras ali na hora e se conversa, e assim vai, né, Vanei? É isso aí. E referente a respondendo dos testes ali, né? O desenvolvedor cria os seus testes, né? A gente tem lá os testes integrados, os testes unitários, os testes que rodam no build, enfim. Mas a gente também tem a equipe de QA lá que que avalia, faz os testes manual mesmo, de vez em quando lá no produto, dá uma dá acesso ao que precisa, avalia os pull requests, enfim. Então a gente tem os dois modelos, o teste do desenvolvedor e o teste da equipe de QA. E o interessante é que a nossa equipe de QA, né, que é o Igor e o Felipe Jardim, conhecido por Carioca, eles são envolvidos nas nossas reuniões, tá? Eles simplesmente não vai lá, acabamos a funcionalidade e testa aí. Tá, mas eu testar o quê? Né? O que é para ver? Não, eles são muito proativos, né? Eles sentam no meio do nosso time, eles não são uma equipe isolada, tá? Então isso é mais uma coisa bacana do time, assim, que é tudo integrado, entende? Eles participam da reunião de levantamento, como é que vai ser testar, quando nós mandamos para frente o chamado, tá bem descrito aquilo que vai ser testado, tá? E eles apoiam muito na questão de conhecer o negócio. Então nós temos também assim essa equipe de QA e eles avaliam os nossos pull request também, né? Na questão da escrita dos testes unitários, dos testes integrados, eles dão a sugestão, tá? Então seria isso, Peter. Não sei se tem mais alguma pergunta aí da galera. Tem sim. A Ana colocou aqui, ó. Nós trabalhamos com metodologias ágeis e temos dentro de cada time um Agile Master que nos auxilia a orquestrar essa questão. A metodologia, cerimônias ou cadências são definidas por cada time, dependendo do projeto, do momento, das pessoas. Legal, legal. Ajudando a responder, ela colocou aqui. Boa. Então, é o mesmo modelo que nós temos, né? Nós temos uma Agile Master dentro de cada time, né? Uma pessoa que tem esse papel, né? Só que assim, eles não são pessoas que ficam, o Scrum diz que tem que fazer X, Y, Z. Não. Os nossos Agile Master, pelo menos a nossa ali, ela olha para a realidade do time, tá? E adapta a nossa realidade e faz a coisa funcionar. É assim.
Legal. Por enquanto é isso, pessoal. Beleza. Aí nós falamos, né, aqui do... Deixa eu voltar aqui de novo, travando a apresentação. Eu tenho poucos Não, minutos, temos acordo. poucos... As duas, Vanei. A idade, né, é que eu tô com um puff, cara. Aí, ó. Então nós falamos sobre aqui, ó, padrão de testes, falamos como fazer um microserviço ali, a qualidade dos testes, né? Temos uma equipe de QA também. E como nós estamos no SaaS e tem a infraestrutura, nós temos duas formas de se testar localmente, né? Os desenvolvedores. Nós temos via Docker Compose, que nós colocamos lá os containers que precisam, né? Subir local na máquina do desenvolvedor para poder fazer o teste, tá? E também temos o Minikube, né? Que ele é um ambiente um pouco mais próximo da nossa realidade. Ele é muito parecido com a nossa nuvem mesmo, né? Então tem mais questões do deployment, o Ingress, né, as configurações do Kubernetes, tá? Mas são poucos os casos que nós precisamos usar o Minikube. Normalmente nós, como desenvolvedores, nós usamos o Docker Compose, tá bom? Eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, que eu acho que eu gastei muito tempo. E temos só mais 10 minutos. Vanei, quer comentar algo aí? Não, segue aí, senão nós vamos extrapolar Beleza. muito. Aqui é só para mostrar a imagem do que eu falei, né? A infraestrutura dos composers que precisam. Então você pode colocar dentro do Docker Compose todos os microserviços que você precisa e startar ele. Normalmente você pode apontar também para um ambiente de tipo assim, eu trabalho lá com Manager e com Maestro, né? Eu preciso usar o Pages e o Flow. Eu não preciso subir eles local na minha máquina, porque é outro time que é responsável por ele. Eu posso apontar para um ambiente de QA de homologação dentro do meu Composer, né? Ou, se eu quiser também, eu posso baixar e subir local. Então, nós utilizamos essa forma para testar localmente, tá bom? Vanei, quer acrescentar algo mais aí? Não, vamos indo. Vamos aí. Minikube, como funciona a arquitetura dentro dele ali, uma forma bem simples, tá? Eu acho que vale a pesquisa aí pra galera, fica aí, né? Pesquisar, tem até um vídeo gravado no YouTube por um dos nossos desenvolvedores lá do Fluig também, apresentando a ferramenta e como utilizar, tá bom? É o Sandro Giacomoz. O Minikube é uma das formas que a gente testou, né? Tem muitas outras formas, Tem outras muitas ferramentas outras, para né? fazer a mesma coisa. Tá? Hoje nós optamos pelo Composer ali, que é mais simples, mais rápido. E temos a parte de monitoramento, né? Quando se fala de microserviços, essas coisas, para poder monitorar isso, é complexo, tá? Tem um monte de microserviço no ar, um monte de pod e saber o que parou, o que não parou. Então nós utilizamos lá o Micrometer mais com Prometheus, né, para poder gerar a parte de interface gráfica e grafana. Então nós monitoramos tanto a parte de hardware, né, quando nós falamos ali de JVM, memória, processamento, etc, como regra de negócio também, tá? Nós temos lá um registry da vida que eu não cheguei a mostrar nos meus testes, falha minha ali, que é uma anotação que nós colocamos nos microserviços ou aonde eu quero monitorar, né? Eu quero monitorar uma exceção, né? Se der erro de autenticação, eu quero saber quantos erros deu, né? Quantos usuários foram cadastrados, quantas empresas foram criadas, né? Então nós geramos métricas, né? E apresentamos isso no Prometheus, tá? E deixa eu destravar de novo. Quer comentar algo sobre isso enquanto eu destravo aqui? Tá. Não tem muito segredo. Então aqui, ó. Aí quando eu falei que todos os desenvolvedores, né, são responsáveis, está aqui, ó, eu bati uma foto quando eu fui ali na TOTS, de todos os nossos microserviços no ar. Então, quando uma telinha dessa deixa de ficar verde, fica vermelha, cara, é produção. Nós temos que olhar urgente o que está acontecendo. Então, tem monitores distribuídos pelo andar inteiro, né, da TOTS, do Fluig ali, para poder saber os microserviços que estão funcionando bem, os que pararam, os que não pararam, é monitorado, né? Todos os desenvolvedores têm a responsabilidade de ficar olhando para essas telas para saber qual microserviço está funcionando bem, qual que não está funcionando bem. E essas métricas que eu mostrei ali no TXT ali anteriormente, é o nosso front-end Conesc, né? Especialista em front-end desenvolveu essa telinha aí e ficou muito bacana, funciona muito bem, cara. Funciona muito bem para nós ali o monitoramento, né? Dessa tela. E aqui tem também, usando como fonte de dados, né? Isso aqui é a fonte de dados, tanto para esse monitoramento que foi feito por nós, quanto essa aqui do Prometheus, né? E aí aquela fonte de dados você pode fazer o que você quiser, né? Aí tem a do Prometheus aqui bonitinho, que mostra para nós quantos login deram erro, quantos usuários não foram encontrados, quantos teve login com sucesso, né? Mostra ali o login por aplicativo, então quantos o aplicativo Boards fez login tantas vezes, o Discover, o Comments, o Manager, né? Tudo isso aqui está mostrando para nós aqui, mostra o tempo de quanto ele tem que estar no ar e etc.
microserviços, ele literalmente, assim, é impossível sair sem monitoramento. Porque é como trabalhar no escuro, né? Uma caixa fechada lá. Então, precisamos saber o que está acontecendo, né? Então, toda a nossa aplicação, ela tem gatilhos de monitoramento, o que é importante desde regra de negócio, como performance, etc. Tá bom? Se não for o suficiente, nós usamos também o CloudWatch, que é os logs, tá bom? Para poder estar monitorando e vendo com mais detalhes erros e etc. Além disso, além do CloudWatch, nós também temos gatilhos no Slack, né? Qualquer erro que acontece é disparado no Slack, por e-mail, celular, etc. Né? Em todo lugar, assim, nós estamos 24/7 ali orando, olhando o que está acontecendo. Também. Orando também, né? Para que continue no ar. Né? Olhando o que está acontecendo, para que não corra indisponibilidade. Ou se houver, que a gente saiba atuar de forma rápida. Tá? A gente vê rápido o que está acontecendo e já vai para fazer um plano de ação e executar. Tá? Então, lembrando também, assim, ó, que a gente finaliza, né? Eu acredito, seja o último slide. Todo esse ciclo de desenvolvimento aqui que nós estamos mostrando é uma prática de todos os times, foi construído por todos os times ali, né, as discussão, e seria isso. Não sei se o Vani quer comentar algo mais. Só um adendo, né? Talvez daqui a pouco alguém possa ter dúvidas sobre segurança, né? Uhum. A TOTOS tem lá uma ferramenta específica para segurança, né? Que é o TOTOS Identity, lá, que é que faz a gestão de usuários e a fim de toda a empresa e todos os clientes. Então, o Fluig Suite, o Fluig No Code, ele é integrado com a Identity. Então, tem todo o esquema de segurança já oriundo da ferramenta da TOTOS, que já está aí anos no mercado, já bem Bem testado. colocado, Vanei. Rolou essa dúvida, sim. Aí eu reforcei que a gente tem o IDM ali, que é o nosso identity, que faz esse provisionamento aí, esse acesso aí com segurança, criptografia, né? Para dar essa tranquilidade para os usuários. Isso, e nos nossos serviços também, né? Todo acesso é só via HTTPS e ninguém acessa o serviço diretamente, internamente ali. Ele só vai via nossa chamada HTTPS. Isso aí. Bem lembrado de ter falado sobre isso, né? Que aí vale ressaltar que tanto esse produto, o Fluig No Code, quanto o plataformas, eles oferecem essa experiência de login único exatamente por isso, tá? Porque nós já utilizamos o TOTOS Identity lá, né? Que faz toda essa parte de gestão de segurança, né? Tá? Como o Vanei já comentou, tá? Muitos anos aí já no mercado e funcionou muito bem para nós, tá? No desenvolvimento dos microserviços. Legal, pessoal. Vocês querem encerrar para dar um último recadinho para o pessoal antes da gente concluir? Eu quero agradecer, né, Peter, aí o convite que foi feito aí. Imagina, prazer. Para o Vanei, né, para poder compartilhar um pouquinho só daquilo que nós estamos vivenciando lá, e a experiência que nós estamos tendo está tendo sensacional. Quero agradecer ao John aí também, né, por ter aberto esse espaço para nós aí no TOTOS Developer, né, e por debaixo dos panos ali também a Regina, você e mais outras pessoas, né, que nos auxiliaram ali na elaboração da apresentação, tá? Então quero deixar aqui meus agradecimentos aí Tamo junto. Vocês, ao time, né? E falar também para a galera aí, pô, tem o trial ali para testar, tá? O Manager, o Boards, o Learning. Pô, o Boards tá muito bonito, cara. O Learning, então, nem se fala, né? Fora esse conjunto aí do Fluig No Code que foi mostrado, Pages, Forms, Tasks, né? Acessa lá, testa a ferramenta, né? Tá lá para testar de graça, o trial, né? Eu acredito que o Peter depois vai disponibilizar o link para vocês, né? Para vocês poderem fazerem esses testes aí. Pô, sensacional a ferramenta aí, tá bom? Fica aí o meu abraço e o meu agradecimento aí. Passa a palavra para o Vanei. Não tem muito a acrescentar aí, né? Foi muito interessante essa apresentação aí, muito produtivo. Valeu pra galera aí. Vamos para a próxima. Show de bola. Vanei, obrigado. Lucas também, brigadão. John, também obrigado pelo apoio na elaboração aí. Tem só duas dúvidas que eu queria concluir ali e responder, só para a gente poder fechar o ciclo, né? O Vinícius perguntou aqui, ó, Peter, obrigatoriamente o Fluig No Code usa o Identity ou ele é opcional? Ele usa a tecnologia do Identity, tá? Não é opcional, tá? Ele já nasceu dessa forma, com essa segurança, justamente para que a gente possa
oferecer essa tranquilidade, essa facilidade no acesso entre as aplicações, né? Então, ele nativamente nasceu dessa forma. E o operador do no-code, ele não vai ter acesso à tela do Identity, como a gente conhece lá tradicionalmente, tá? O operador, ele vai ter, o usuário administrador, ele vai ter um ambiente chamado Manager, né? Que ele vai conseguir liberar os aplicativos para os usuários dele, tá bom? Então, vocês vão ter essa experiência quando vocês tiverem um ambiente trial aí para poder testar. O recado importante que eu precisava dar, até o pessoal sinalizou aqui para mim, é que a gente precisa que todo mundo que queira fazer o teste, acesse o link, né, que eu coloquei aqui no chat, fluig.com, aí vai ter no menuzinho ali no code. Quando vocês acessarem essa tela, vocês vão ter um botãozinho ali, ó, teste grátis, teste já. E naquele botãozinho, vocês vão ter um formulário. É importante, pessoal, que vocês coloquem o telefone real de vocês, tá? Para que nossa equipe entre em contato. Eles vão colher algumas informações a princípio, tá? A gente está fazendo algo bem personalizado no começo, tá bom? Captando algumas informações e aí sim criando uma empresa para que vocês possam poder testar, brincar e aproveitar um pouquinho da solução, tá bom? É bacana de vocês testarem e nos darem esse feedback aí de como está a solução e o que a gente pode fazer a mais para melhorar a experiência para todos vocês, tá bom? Novamente agradeço a todos aí pela participação. A gente teve um pico mais de 100 pessoas conectadas, foi muito bom, bem legal, o pessoal participando aqui em peso, muito bom. Espero vocês nos próximos eventos, né? Acho que o John também vai dar aquela reforçada básica ali, né? A gente vai ter um agora da plataforma Fluig no dia 6 e a gente também vai ter na semana seguinte ali a semana do No-Code. E aí espero também vocês aí para que participem e possam conhecer um pouquinho mais da solução e tirar outras dúvidas que venham a aparecer, tá bom? John, quer concluir, por favor? Beleza, falaram muito bem, valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Vanei. Aprendi muito de no-code hoje com vocês aí. Estava curioso para conhecer mais. Peter, brigadão, cara, estamos sempre aí à disposição. Vamos fazer mais coisas juntos. E é isso aí, Meetup dia 6. Você assiste o webinar do Fluig à tarde e às 19 horas você pega um de agilidade com a gente. Então fica o dia inteiro com a gente depois. Alguém perguntou de agilidade aí? Teve algumas perguntas de agilidade? Então, nossa equipe de agilidade vai ter dia 6 à noite, às 19 horas, o Meetup de agilidade, online. Então, estejam todo mundo aí convidado, dá uma olhada na nossa página do Meetup, procura a gente no developers.tots.com, e é isso aí. Muito obrigado a todo mundo, valeu mesmo, e vejo vocês no próximo. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço, cara. Valeu.